Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de abril, recordamos hoje os santos Santa Catarina Tetaquaída e Beata Mariana de Jesus, santas que fizeram a diferença em seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de Santa Catarina, indígena cristã na América do Norte, um exemplo da liberalidade de Deus para com aqueles que não põem obstáculos à graça divina. Sua vida prova como a graça operou maravilhas na floresta norte-americana. Vamos conhecer um pouco de sua história. Catere, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse pausadamente o missionário, enquanto derramava água purificadora sobre a cabeça de uma jovem índia norte-americana de 19 anos, até então chamada Tetaquaída. Num gesto de gratidão e admiração, ela cobriu a face com as mãos. Assim foi ela recebida na Santa Igreja Católica, com o nome de Catere ou Catarina. Foi uma cerimônia singela, como singela era a alma da recém-batizada. Contudo, o oficiante, um missionário jesuíta francês, emocionou-se. Foi o momento mais feliz de meu ministério, recordaria ele anos mais tarde. O que encheu tanto de admiração esse sacerdote? O que transformou essa filha de uma feroz nação indígena numa brilhante estrela no firmamento da igreja? A resposta se resume nesta única palavra: graça. Catarina é um exemplo da liberalidade de Deus para com aqueles que não põem obstáculos à graça divina. Sua vida prova como a graça operou maravilhas nas florestas norte-americanas, antes mesmo de ali se firmar a influência da civilização europeia. Ela nasceu em abril de 1656, num aldeamento localizado no atual estado de Nova York. Seu pai era um dos chefes dos moicanos, um dos 5 ramos em que então se dividiam os iroqueses, hostis à presença de missionários na região. Sua mãe pertencia a uma tribo mais pacífica e era cristã, mas sendo prisioneira de guerra desde a infância, via-se seduzida a praticar a fé no isolamento e em segredo. Mesmo nessas condições adversas, ela nunca esqueceu as verdades fundamentais do catolicismo e plantou as sementes da fé na alma de sua filha. Aos 4 anos, Tetaquaída perdeu seus pais e seu irmão menor, vítimas de uma epidemia de varíola. Ela escapou com vida, mas enfraquecida com cicatrizes e quase cega. Muito pior do que isso, a morte da mãe significava a perda do vínculo vivo com o cristianismo. Órfã, ela passou a viver com parentes, recuperando uma relativa boa saúde. Contudo, a vida na tribo em nada favorecia a prática da virtude. Mais do que as demais nações iroquesas, os moicanos mostravam-se ferozes na guerra e frequentemente cruéis na vitória. O canibalismo não lhes era desconhecido e os costumes rudimentares e abomináveis se agravavam pela prática de cultos demoníacos. Apesar de todas essas circunstâncias adversas, os ensinamentos e o exemplo da falecida mãe fizeram germinar na suave e silenciosa alma de Tetaquaída uma certa retidão e um anelo de ordem e beleza. Fugindo das orgias pagãs nos grandes festivais, ela se recolhia à solidão. Facilmente se encantava com as belezas da natureza, por exemplo, com as lindas ninféias brancas que flutuavam na superfície da água. Eles simbolizavam algo que ela, embora sem saber explicar, admirava e anelava no mais profundo da alma. Aos 11 anos, um acontecimento a marcou profundamente. 3 sacerdotes jesuítas chegaram à aldeia e foram hospedados na habitação do chefe tutor de Tetaquaída. Segundo a lei da hospitalidade, em vigor entre os índios, os viajantes deviam ser bem recebidos, mesmo persistindo as hostilidades entre franceses e iroqueses. E os missionários, por sua vez, implicitamente se comprometiam a não evangelizar ninguém da tribo. A menina encontrou-se assim na feliz circunstância de servir a refeição aos hóspedes. Nunca antes ela tinha visto um europeu. Timidamente ofereceu a um dos 3 uma posta de carne de cachorro,
ainda gotejando de sangue. Ele aceitou e disse-lhe com bondade: Muito obrigada, minha filha, e que Deus te abençoe. Os 3 sacerdotes fizeram o sinal da cruz e as orações de costume, antes de iniciar a refeição. No dia seguinte, discretamente para não incorrer na ira de seus parentes, ela observava, admirava a dignidade desses ministros de Deus no trabalho, na oração e na conversa. Desejava muito tocar o crucifixo que eles levavam nas visitas aos doentes. Em segredo, tentava fazer o sinal da cruz e do fundo de sua alma brotava uma ardente prece: Ó Deus, ajudai-me a vos conhecer e amar. Assim chegou Catarina aos 17 anos de idade. Segundo as tradições dos iroqueses, para ela só havia um caminho, o de casar-se com algum guerreiro da tribo. Competia aos parentes a escolha do noivo. Problema, aliás, fácil de resolver em se tratando da família de um cacique. Organizou-se para isso uma festa para a qual foram convidados um valente guerreiro e seus familiares. Tecacailda ficou encarregada de preparar os pratos de costume e, sem desconfiar de nada, colocou os trajes e ornamentos próprios à sua categoria de filha de cacique. Quando viu chegar os convidados, ela ficou um tanto inquieta, mas só percebeu inteiramente o jogo na hora de servir ao jovem a refeição. Segundo o costume iroquês, o casamento se efetuava pelo simples fato de ela passar a seu noivo o prato tradicional na presença de ambas as famílias. Demonstrando uma firmeza de resolução geralmente oculta sob sua costumeira suavidade, lançou ao chão o tradicional prato e fugiu, retornando horas mais tarde. Depois de apressada partida dos hóspedes, ela teve de suportar a fúria dos parentes. Durante cerca de 1 ano, até esgotar-se sua saúde, ela foi tratada como escrava da família, que pretendia pela força quebrar sua vontade. Calmamente, ela deixou passar a tempestade, sofrendo em paz. Certo dia, em suas rondas pela aldeia, um missionário passou diante da habitação do tio de Tecacailda. Rezando em silêncio, ele pretendia continuar seu caminho, mas um impulso irresistível o fez entrar. Junto com algumas mulheres de mais idade, ela estava calmamente trabalhando na obscuridade. Para ela, a entrada do sacerdote representou quase como uma missão e foi uma oportunidade enviada por Deus. Abandonando sua habitual reserva, ela expôs todas as suas lutas para praticar as virtudes e seus desejos de ser batizada. Profundamente tocado por ver a ação da graça nessa alma, o missionário se dispôs a dar-lhe assistência, mas advertiu das probabilidades de uma perseguição. Com toda sinceridade, a valente jovem pôde responder que já conhecia a perseguição e estava pronta para o sacrifício. Ele então providenciou sua instrução formal. Surpreendentemente, sua família não se opôs. Seu rápido progresso em assimilar as verdades da fé causou admiração nos missionários jesuítas. Pouco depois, em 18 de abril de 1676, ela recebeu a inapreciável graça do batismo. Na aldeia católica, ela estava finalmente livre para praticar sua fé, assistir à missa diária e, enfim, expandir seus desejos de perfeição. Mas aqui também não lhe faltaram sofrimentos. Ela passou por diversas penitências em reparação por pecados passados. Ela quase perdeu totalmente sua frágil saúde, com as severas austeridades às quais se submeteu. Aos poucos, os habitantes da aldeia começaram a perceber sua santidade e a considerá-la com respeito e admiração. As tribulações e austeridades de sua vida em breve acabaram com sua saúde. Com alegria sobrenatural, sentiu ela aproximar-se o seu fim. Durante a quaresma de 1680, alguém lhe perguntou o que oferecia a Jesus. Eu entreguei minha alma a Jesus no Santíssimo Sacramento e meu corpo a Jesus na cruz, confidenciou ela com candura. Ela preparou-se para receber os últimos sacramentos. Tendo distribuído suas poucas posses aos pobres, ela aceitou com gratidão o presente de um novo traje, para receber Nosso Senhor sacramentado com o maior respeito. Não apenas os jovens, mas a aldeia inteira chorava essa inevitável perda. Sentindo que a vida a ia abandonando, disse ela tranquilamente: Jesus, eu vos amo.
Sempre que repetia o nome de Jesus, as marcas de sofrimento em sua face mudavam para uma expressão de alegria. Assim, ele entregou a Deus sua casta alma no dia 17 de abril de 1680, aos 24 anos de idade. Em 22 de junho de 1980, o Papa João Paulo II a proclamou bem-aventurada. É a primeira índia norte-americana a receber essa glória. Em 18 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou na Basílica de São Pedro a sua canonização, em 21 de outubro de 2012. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia 17 também recordamos da Beata Mariana de Jesus, mercedária. Maria Ana nasceu em Madrid no dia 21 de janeiro de 1565. Teve como pai Luís Navarro de Guevara e como mãe Joana Romero. Consagrou-se a Deus desde muito jovenzinha, mas os pais desejavam que ela se casasse e se opunham que se tornasse religiosa. Vamos conhecer um pouco a história desta santa. Para fazê-la aceitar o matrimônio, o pai a colocou na cozinha, sob o controle de uma serva de caráter difícil. Depois da morte da mãe, a esta humilhação veio a juntar-se os maus tratos por parte da mulher que seu pai desposara. Maria Ana, entretanto, manteve-se inabalável no seu propósito. Obrigada a viver na casa paterna, passou nela uma vida de retiro e de rigorosas austeridades. Deus a encheu de favores extraordinários. Naquele período, Maria Ana era dirigida no caminho da perfeição pelo padre mercedário João Batista Gonzales, tendo ele feito isto até a sua morte em 1598. Finalmente, Maria Ana obteve do pai autorização para entrar numa ordem religiosa, mas devido a uma enfermidade que a impedia de usar livremente as mãos, nenhum convento admitia. Assim sendo, refugiou-se num quartinho vizinho à igreja dos mercedários, descalços, onde levava uma vida interior profunda. Após alguns anos de oração e penitência, foi aceita na Ordem de Nossa Senhora das Mercês, tendo recebido o hábito no dia 4 de abril de 1613, aos 48 anos de idade. O superior geral dos mercedários, que lhe impusera o hábito, recebeu no ano seguinte a sua profissão. Deste modo, se tornou religiosa no seu quartinho, de onde se dedicava às obras de caridade, visitando os doentes e se tornando conhecida de todos por suas virtudes. A ela veio juntar-se Catarina de Cristo. As duas formaram o núcleo de um novo instituto que tomou o nome de Religiosas Descalças de Nossa Senhora das Mercês. Maria Ana visitava muitas vezes a rainha da Espanha, edificando a corte inteira com a sua humildade e sua devoção à Santíssima Virgem e ao Santíssimo Sacramento. Um dia em que contemplava a paixão do Senhor, recebeu uma coroa de espinhos de Cristo, o qual muitas vezes lhe falava a partir do tabernáculo. A beata aplicava todas as suas orações e mortificações a 3 classes de desafortunados: os pecadores, as almas do purgatório e os cristãos cativos na África. Aos 59 anos, foi assaltada por uma grave forma de pleurite que a fazia exercitar a paciência e a submissão à vontade de Deus, e a levou ao túmulo no dia 17 de abril de 1624. O cardeal de Trejo, arcebispo de Málaga, que por 14 anos conheceu a beata Maria Ana de Jesus, escreveu sobre sua vida, detalhando suas virtudes. O corpo da beata se conserva na igreja no mosteiro Alarconense, em Madrid, tendo sido reconhecido em 1627, em 1731, em 1765 e em 1924, permanecendo sempre incorrupto e perfumado. Milagres ocorridos em seu túmulo levaram o Papa Pio VI a proclamá-la beata no dia 25 de maio de 1784, na Basílica Vaticana. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 17 de abril. Que possamos pedir a intercessão desta beata. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus onipotente e eterno, que pela força do Teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis
que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de Santa Catarina e Beata Mariana, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna, junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Amém. Santa Catarina e Beata Mariana de Jesus, rogai por nós.